Vamos lá, eu finalmente assisti a Thunderbolts, o novo filme da Marvel Studios. Eu não vou mentir, deixa eu só ajustar minha câmera aqui um pouquinho pra baixo. Aê! Eu não vou mentir que esse é um filme que eu estava um pouco mais hypado da Marvel pra assistir, tá. Eh, os trailers eles tinham uma proposta legal, eu acho que os personagens secundários ali, tudo pra ser o que eles falam, né, o esquadrão suicida da Marvel Studios, tinha tudo pra dar certo. São atores talentosos, né, o Sebastian Stan, por exemplo, que faz o Soldado Invernal, ele deslanchou a carreira dele quando ele deu um tempo aí de aparecer no MCU, né, fez grandes projetos, ele fez aquele filme do Trump, onde ele interpreta o Donald Trump, ele manda muito, muito bem no filme. A Florence Pugh nem se fala, além de ser a mulher mais linda do mundo, é uma das mulheres mais talentosas da nossa geração. O cara que faz o Bob ali, que ele apareceu em Top Gun Maverick, né, ele também é muito bom, eu gosto do David Harbour, mesmo que onde ele faz umas merda aí, eu gosto dele. As outras atrizes ali, né, que é a Fantasma e a Taskmaster, elas não têm tanta participação assim. A Fantasma eu acho que até tem mais participação no filme, mas ela não é aquela personagem que você olha. E o Wade Russell, ele é um bom ator, né? Ele no Falcão e o Soldado Invernal tem boas cenas, tem um bom arco dramático, tem uma das cenas mais violentas ali do MCU, então eu tava bem curioso pra ver o que eles iam fazer com esse grupo. E, cara, vou ser bem sincero com vocês, eu achei Thunderbolts um filmão, cara. Eu não tava esperando ser tão bom. Eu até tava esperando positivo, né? Falei, pô, talvez esse aqui seja diferente, um filme que ninguém espera nada. A gente sabe como é quando um filme com menos hype chega aí na mão de grandes estúdios como a Disney, por exemplo. Eles tendem a, né, dar mais liberdade criativa, menos gente botando bedelho, menos dinheiro investido, logo precisa de menos retorno, né? Então eles não pesam tanto como se aquele filme não tivesse tanta importância. E eu acho que isso foi a fórmula de sucesso para Thunderbolts. A gente viu muito na divulgação, né? Eles falarem que era um filme da A24, Absolute Cinema. A gente sabe que é mais um meme de divulgação, até porque em uma das entrevistas, se eu não me engano, foi o diretor, que inclusive trabalhou na série Beef da A24, pra Netflix, com o Steve Young, que inclusive ia interpretar o Sentinela nesse filme, o Bob, né? E a gente viu ele falando lá que ele fez uma piada falando, ah, é quase um filme da A24, porque tem editores da A24, roteiristas da A24, diretores da A24 envolvidos na produção do filme, né? E cara, falando assim do que interessa mesmo, eu achei Thunderbolts muito, muito bom. Thunderbolts, inclusive eu vou falar com spoilers, tá? Se você chegou aqui e ainda não assistiu o filme, prossiga por sua conta e risco, eu quero falar com um pouquinho de spoilers aqui. Não acredito que sejam spoilers substanciais, mas quando eu for comentar as cenas pós-créditos, creio que vai ser uma surpresa que vocês podem estar perdendo. Então, eu não sei se você não se importa com spoilers, cara, esse bigode aqui, eu tô arrumando ele, mas o bicho tá pulando pra fora aqui, o que tá acontecendo? Enfim, se vocês não se importam com spoilers, podem ficar, mas se vocês quiserem preservar as surpresas aí, que a própria Marvel já tá entregando muita coisa, continuem aqui comigo, tá? Thunderbolts, ele é um filme que começa ali sendo guiado pela Helena, pela Florence Pugh, né? A gente foi apresentado pra ela em Viúva Negra, vimos um pouco dela em atividade lá no Gavião Arqueiro, na série do Gavião Arqueiro. E aqui ela é o fio condutor da nossa história. Ela está num momento onde ela tá perdida, ela tá indo atrás de trabalho a trabalho, ela é uma mercenária, tá trabalhando ali pra Valentina, né, que já apareceu em outras produções da Marvel, apareceu em Pantera Negra 2, ela aparece, se eu não me engano, em Viúva Negra também. Ela apareceu nessas produções da fase 4, fase 5 aí que a gente não se importa tanto, pra ser sincero. Mas aqui ela é tipo o Nick Fury do mal, o Evil Nick Fury, o que é bem, bem legal, funciona bastante. Ela também tem uma assistente no filme que é bem interessante. Vi em algum lugar da internet, inclusive, alguém falando que essa assistente dela poderia ser alguma heroína, jovem vingadora, sei lá eu, mas também não importa, pouco importa, porque no filme ela só tem um papel de alívio cômico ali. O papel da secretária ali, da Valentina, até que funciona bem no filme, tá? Ela não é uma personagem adolescente chata, uma personagem secundária sem poderes que fica incomodando, tipo a Darcy lá nos filmes do Thor, sabe? A Darcy incomoda pra caramba, ela não é super gênia, ela é só tá ali pra reagir ao Thor sem camiseta, sabe? Tipo, aqui não, aqui a secretária da Valentina, ela tem um papel mais substancial e tal, ela até flerta em trair a vilã do filme, né? E é um filme, cara, que por incrível que pareça, fala muito sobre saúde mental. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, me encontro em algumas situações de vulnerabilidade de saúde mental.
Às vezes eu tenho problemas com solidão, às vezes eu tenho problemas ali com o meu emocional. Sei que é uma coisa muito comum, mas eu entendo que o nível de problemas emocionais que eu tenho hoje em dia são um pouco desbalanceados. É uma coisa que eu faço tratamento, então é um pouco mais fácil pra mim falar, mas ainda assim não é tão fácil quando a gente toca em temas que a gente se conecta tanto. Talvez seja por isso, né, que eu tenha me conectado tanto com Thunderbolts. Eu cheguei ali quase a chorar no filme em certos momentos, o que é impressionante para um filme da Marvel Studios, né? O drama sendo colocado em tela, um assunto sério sendo colocado ali em tela. Então eu achei bem interessante a proposta do que eles fizeram ali com o filme. Dito isso, mais uma vez, é um filme sobre saúde mental, tá? O que é bem interessante. Esse filme, ele é genuinamente engraçado, tá? A gente sabe que a Marvel tem muito de alívio cômico, muito de piadas, mas eu creio que aqui em Thunderbolts ela funcionou muito bem. As piadas, elas são muito bem encaixadas, elas são genuínas, os personagens, eles realmente fazem a piada, tem o callback ali, mas a maioria delas funciona. Um outro lado negativo, em contraponto a isso, é que muitas das vezes a gente tem diálogos muito expositivos nesse filme, o que em certos pontos ali me incomodou, principalmente no primeiro ato, que eu falei, pô, mas esse diálogo aqui é muito expositivo, tá explicando muito o que a gente tá vendo em tela, sabe? Mas parece que vai passando o filme, eles vão apertando cada vez mais os parafusos e fica algo mais sutil, vai se tornando muito mais uma analogia e muito menos uma carta aberta ali do que eles querem dizer, como no começo do primeiro ato, que eu acho que pra setar mais rápido, eles decidiram tomar essa decisão narrativa, tá? A trilha sonora desse filme é maravilhosa, tem momentos ali da trilha sonora que me pegaram, que ficaram comigo, que até agora eu consigo ouvir essa trilha sonora da minha cabeça, eu acabei de sair do cinema, e eu achei muito, muito boa mesmo a trilha sonora do filme, tá? Então, já são 2 pontos positivos, porque nas últimas produções da Marvel, a gente quase não tem trilhas sonoras que ficam nas nossas cabeças, né? Eu acho que tirando os Vingadores ali, qual outra trilha sonora ficou na nossa cabeça? Não me lembro de nenhuma. Bons personagens, tá? Eu tô lendo aqui os pontos que eu marquei pra gente comentar. Mas esse filme tá recheado de bons personagens. O Bucky, cara, ele é muito fodão nesse filme. Ele tem uma cena lá, Exterminador do Futuro 2, onde ele tá numa moto, com uma jaqueta de couro, de óculos escuros, e com uma puta arma na mão ali, fazendo uma perseguição de carros. Bem parecido com o que o Arnold Schwarzenegger faz no Terminator 2. Achei muito legal a referência. E todos os momentos que o Bucky aparece, ele é, tipo, muito fodão, né? E o Sebastian Stan, como eu já disse, ele tá muito bem nesse filme. Pra quem conhece o histórico do canal do Lâmpada Nerd no YouTube, sabe que eu sempre critiquei um pouquinho o Sebastian Stan. Eu achava ele um ator muito sensal, mas eu acho que faltou oportunidades de eu ver mais obras com ele. Hoje é um cara que eu gosto bastante, assim. Ele tem boas decisões da carreira dele. Ele é bem parecido com o que o Robert Pattinson tá sendo, né? Que é o cara que saiu de uma franquia maior, que no caso era o Crepúsculo, o Harry Potter, e foi fazer filmes independentes, filmes que exploravam esse lado mais artístico dele. E eu acho que funcionou bastante, tá? A Florence Pugh é um absurdo à parte, tá? A Florence Pugh, como eu já disse, ela é o fio condutor da história. A gente começa com a Helena, como eu já tinha falado aqui no começo, tendo problemas psicológicos, ela tá afundada no alcoolismo, ela tá afundada num certo grau de depressão ali, ela tá tentando se apegar ao seu trabalho, tentando se apegar a alguma existência que ela não consegue definir qual seja, sabe? Então, ao decorrer do filme, ela vai encontrando esses personagens, ela vai criando conexões, porque ela era uma pessoa que estava se sentindo solitária e tudo mais. Isso é dito no filme de uma forma bem respeituosa, assim, eu acredito. Foi muito bonito o jeito que eles colocaram, tá? O Bob é muito bom, o ator que faz ali o Bob, ele fez Top Gun Maverick, como a gente já conversou. Inclusive no Top Gun Maverick ele também se chama Bob. Eu acho que até vi uma entrevista recente dele falando, pô, mas não tem como mudar o nome do personagem, eu acabei de fazer um Bob. Os caras falaram, não, pô, é o Bob e é o Bob, né? De todo jeito, ele também ele é o vilão, né? Porque ele é o Void e ele é o Sentinela ali. A gente sabe que nos quadrinhos, e pra quem jogou Marvel Snap também sabe que quando você joga a carta do Sentinela, por exemplo, vê a maldição, que é o Void, que é esse lado sombrio dele, e aqui isso é usado como uma analogia para saúde mental, ou seja, o Bob é uma pessoa que passou por coisas muito difíceis na infância dele, ele tinha um pai ou um padrasto, que não fica esclarecido ali no filme, que era abusivo com a mãe dele, que batia nele, que batia na mãe dele, era um cara que fazia bullying, bebia, e o Bob acaba se tornando, olha que interessante, o Bob acaba se tornando uma pessoa viciada em drogas, ele era viciado em metanfetamina e várias outras coisas, e isso foi fazendo ele se afundar em situações até o ponto dele conseguir, né, se afundar completamente nos seus sentimentos e ter uma depressão bem profunda ali, que é demonstrada no filme.
E os poderes dele, como a gente muito bem sabe, o Sentinela é um personagem muito poderoso, ele faz parte dos Novos Vingadores, nos quadrinhos e tudo mais, mas os poderes dele aqui, a maldição do Void, como a gente conhece, é como se fosse uma analogia à depressão dele. Então esse lado obscuro, inclusive aquela cena que a gente vê no trailer do Void levando as pessoas como se ele estivesse dizimando elas, é basicamente ele levando as pessoas ao seu lado mais triste, ao seu lado mais depressivo ali, o que é uma analogia muito pesada, porque a gente vê ele consumindo Nova York inteira numa depressão, além dele ser um personagem mega, mega poderoso dentro do MCU, creio que até mais poderoso do que o Thor, mais poderoso ali do que a Capitã Marvel, tá? Os poderes dele realmente são bem sinistros, bem apresentados no filme. E ele faz essa conexão, ele encontra pela primeira vez uma pessoa que se importa com ele, que é a Helena, que tá passando pelo mesmo momento que ele ali, emocionalmente. E é muito bonita a conexão que esses dois personagens fazem, é muito tocante, muito emocionante. Mais uma vez eu gostei demais, demais, demais. O filme tem 2 cenas pós-créditos que eu vou comentar no final desse review aqui, mas são boas cenas pós-créditos, tá? A Marvel voltou a fazer boas cenas pós-créditos nesse filme aqui. Ele também não se preocupa, se você tá indo no cinema esperando ver conexão com Vingadores Ultimato, você até vai receber isso. Vingadores Ultimato não, perdão, com Vingadores Doomsday, você até vai receber isso, mas você vai receber em uma dose homeopática lá na cena pós-crédito, tá? O filme ele se preocupa em contar a história que ele se propõe a contar, aos temas que ele se propõe a conversar, que no caso é saúde mental. Então, já é um ponto muito positivo pra mim, porque, sei lá, se a gente pega o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele não está preocupado em falar sobre o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Ele está preocupado em falar sobre a incursão que vai ter lá no Avengers, sei lá qual. Não sei qual dos 2 Avengers que vai ter incursão. Provavelmente no Secret Wars, né? Mas ele tá preocupado com isso. Ele não fecha aquela história ali. Até tem ali um negocinho de história, mas não é o foco principal, né? É só você pegar os últimos lançamentos da Marvel, como Capitão América, que é uma história mais fechada, mas também tá mais preocupado em construir os novos Vingadores, mostrar o Adamantium, mostrar que o Hulk vermelho, mostrar dos Hulk e tudo mais, o novo Capitão América que já tinha mostrado, né? Aqui, pelo menos em Thunderbolts, eles se fecham numa história, focam nessa história, e ela é extremamente boa, tá? Ela é extremamente satisfatória. A batalha final também é uma coisa que me pegou bastante, porque a gente sabe como é a Marvel, terceiro ato, grandioso, batalha, Nova York, coisas sendo destruídas. Aqui não. Aqui, como o Bob ali, depois de descobrir seus poderes, né, ele acaba deixando o void, o vazio, sair pra fora, porque ele não tem controle de seus poderes, ele meio que bota a cidade numa depressão, e aí a Helena se entrega à depressão junto a ele para, assim, salvá-lo. Esse momento é lindo, e a batalha final é uma batalha mental do Bob, do homem quebrado, né, lutando consigo mesmo. E as pessoas ali, os Thunderbolts no caso, são as pessoas que vão tirar ele desse vazio absoluto, que vão resgatá-lo dentro de sua própria mente. E é uma analogia muito bonita, os poderes de como uma pessoa quebrada pode machucar outras pessoas. E todos eles entendem isso, sabe? A gente vê a Helena tendo a relação e falando pro Guardião Vermelho, que é o pai dela, o quanto ela se sente sozinha, o quanto ele deixou ela de lado, o quanto aquela figura fez falta pra ela após a morte da irmã dela, que é a Scarlett Johansson, a Viúva Negra. Inclusive, acho que a Florence Pugh aqui é muito mais bem desenvolvida do que a Scarlett Johansson foi no MCU inteiro, tá? Dito isso, esse mar de elogios, eu não vou te falar que Thunderbolts é o melhor filme da Marvel, mas ele tá ali próximo a um dos melhores filmes da Marvel, tá? Porque ele é um filme muito coeso. Eu acho que ele tem alguns problemas ali entre algumas conexões que são um pouco rápidas, mas elas também têm um toquezinho ali de você entender porque eles clicaram, porque que eles se entenderam um pouco mais rápido, sabe? Como eu disse, a trilha sonora é muito boa, os temas abordados me tocaram. Adorei as cenas pós-créditos, inclusive os créditos antes da primeira cena pós-créditos, que ela é meio bobinha, eu já vou comentar ela, mas os créditos são uma repercussão daqueles personagens, porque no final do filme, agora spoilers grandes, tá? Toda a divulgação de Thunderbolts tinha aquele asterisco no final do logo, e a Marvel já tinha prometido que aquilo seria revelado como uma coisa grande. E no final do filme eles são revelados como os novos Vingadores, né? E eu acho essa parte maravilhosa porque é tipo assim, esses são os novos Vingadores, acabou o filme. E aí a gente tem essa montagem nos créditos mostrando as revistas, os jornais, os sites falando, pô, mas esses são os novos Vingadores, esses caras meio losers, sem poderes, como eles vão nos defender? E aí a gente vê ali que depois de um ano eles já estão totalmente formados, com uniformes, os uniformes novos são muito legais. E aí na primeira cena pós-créditos, né,
A gente vê o Guardião Vermelho, que ele fala o filme inteiro. Essa equipe aqui tem que ser alguma coisa, temos que ser os heróis que vão estar na caixa de cereal. E a primeira cena pós-crédito é justamente isso, eles se tornam os heróis ali que estão na caixa de cereal. E ele tenta convencer uma mulher do mercado a comprar essa caixa de cereal com os Thunderbolts, ou com os Novos Vingadores, como quer que você chame. Inclusive eu não sei agora qual que é o nome do filme, depois que eles mudaram pra Novos Vingadores. Eu não sei se o nome do filme é Novos Vingadores ou agora é Thunderbolts, né? Eu chamo de Thunderbolts porque é o nome original. Mas essa é a primeira cena pós-crédito. A segunda cena pós-créditos é eles falando sobre uma ameaça espacial, tá? Então, alguma coisa aconteceu que a gente não sabe em um ano ali no MCU, não foi estabelecido ainda. Talvez seja revelado em Coração de Ferro, que vai sair em junho agora. Talvez seja revelado em Quarteto Fantástico, mas eu acho que não, porque tem uma ligação de Quarteto Fantástico com a cena pós-créditos desse filme. Mas enfim, eles estão ali conversando sobre uma ameaça espacial e a Helena pede para uma inteligência artificial ali fazer uma leitura, uma varredura de possíveis ameaças, e de repente uma nave surge ali na reentrada do universo da Marvel 616 que a gente tá acostumado, e quando a gente vê um zoom naquela nave, é a nave do Quarteto Fantástico chegando. Então aquela teoria que eu conversei com os inscritos ali do canal do YouTube, sobre que na minha perspectiva o Quarteto Fantástico perderia o universo deles e viriam para o universo 66, acaba de ser confirmada pela própria Marvel Studios. Não sei se é uma teoria original minha, tá? Sendo bem sincero, eu pensei nisso sozinho, mas eu acho que eu já vi gente comentando isso por aí, tá? Mas de todo jeito, é isso que acontece aí nas cenas pós-créditos, tá? Dito isso, eu achei Thunderbolts um filmaço, um elenco muito legal, trilha sonora muito boa. As cenas de ação não são das mais marcantes, tá? Eu acho que elas até têm um problema ali de não serem tão marcantes, mas elas são funcionais, especialmente nas cenas em que os Thunderbolts eles estão lutando consigo mesmos, né? Que é aquele clássico dos heróis da Marvel, se darem porrada e depois eles virarem amigos. Tem uma cena ali da Helena, que é filmada de cima, estilo John Wick, que não funciona tão bem, mas é uma cena legal. Eu só acho que é uma porrada um pouco fofa essa primeira cena. A cena final dele salvando alguns cidadãos é bem legal. E como eu disse, a batalha final não é uma batalha física, entre aspas, porque ela é muito mais um simbolismo, né? Então isso me agradou bastante. Se fosse pra dar uma nota ali pra Thunderbolts de 0 a 5, eu daria um 4,5, foi a nota que eu dei no meu Letterboxd. Então eu gostei bastante de Thunderbolts e agora eu quero saber de você. Você gostou de Thunderbolts? Já assistiu ao filme? Prefere que chama Novos Vingadores? Sei lá. Acho que agora, né, a gente até viu os anúncios ali de Avengers Doomsday. A gente tava até meio preocupado, né? Tipo, pô, mas vão botar os Thunderbolts do filme? Mas não, agora eles são os Novos Vingadores. Inclusive, na segunda cena pós-créditos eram revelados que eles são os Vingadores com um Z, porque o Sam Wilson, o Sr. Sam Wilson, Capitão América, está processando eles por utilizar o nome Vingadores. Olha que pilantra. E o Buck tá na equipe, hein? Esse Sam Wilson é um safado. Mas a Marvel, inclusive, fez uma brincadeira com isso, que ela colocou um símbolo de copywriting em todas as redes sociais dos Vingadores, que eu achei maravilhoso. Depois que eu assisti o filme, que eu fui entender a piada, porque foi hoje de tarde, eu assisti o filme ali por volta das 7 horas da noite. Foi muito, muito legal, tá? Mas como eu disse, me fala o que você achou de Thunderbolts, você gostou, você não gostou, deixa nos comentários pra mim. E agora a gente vai falar de GTA 6, porque hoje saiu o trailer de GTA 6 e o David Jones deve estar maluco da cabeça, tá?